Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda terça-feira comigo, Paulo. O papo foi muito bom, Paula, eu falei, por causa da Paula. O papo foi muito bom com a Paula Vaz. Semana passada falamos sobre política, Lua, tudo bem? Muito atual, né? Muito atual. Você não participou? Não, infelizmente não consegui participar. Fiquei triste, mas fico feliz porque eu tenho a oportunidade de escutar, né? Tivemos novos protestos pela sua volta no podcast. Ah, é? Não fiquei sabendo As disso. pessoas foram para as ruas. Hoje eu tava me sentindo especial, mas aí depois É verdade. As pessoas queriam você de volta. Sei. Ó, o pessoal de casa pode saber que hoje nós estamos apresentando lado a lado. Que delícia, né? Tomando vinho. O nosso convidado está tomando uísque. Olha, é muito A gente está chique o tomando nosso vinho e convidado. fumando paeiro. O nosso convidado está tomando uísque e fumando charuto cubano. Cubano, exatamente. Como é que você está se sentindo? Eu estou me sentindo adorável. E você? Eu estou me sentindo muito feliz, até porque eu tenho comido tantos croissants essa semana. Hoje eu comi um croissant. É verdade. Tava bom, né? Nossa, tava bom pra caramba. Muito bom. A Lua tá fazendo passeios culturais aqui em Poços comigo. Tô adorando. Tá legal, tá? Uhum. É isso aí. Vamos falar dos recebidos da Dublinense? Só que tal, você pega para mim. Eu posso ter esse privilégio de pedir ela para pegar. Ele abusa de mim, entendeu? A Dublinense, querida editora Dublinense, que nos envia livros e pede desesperadamente para não esquecermos de divulgar os livros. Eles pedem caps lock. Olha, faz divulgação da editora aí. Então vamos lá, nós recebemos Ecologia da Joana Bertolo, um livro lindo, capa linda. Estou mostrando aqui para o João. O João tá vendo. Manda um abraço para o Davi. Pro Davi, querido Davi, pro Gustavo. A Joana, poeta, escritora portuguesa, aí tá lançando pela Dublinense, então, Ecologia. E também JJ Bola, que é um escritor radicado em Londres, ele é congolês do Congo, O Involuntário Ato de Respirar. Vou mostrar aqui pro João também. Linda capa. Editora, a Dublinense sempre arrebenta nas edições. Você é prova viva, eu não falo que eu gosto dos recebidos do Dublinense. Você fala super. Você acabou de falar agora há pouco. Eu acabei de falar para o Lu, eu adoro quando chega os recebidos da Dublinense, é muito bom. E é isso, vamos falar então do Clube de Conto da Editora Reformatório, que a gente tem esse mês o conto que foi da Leila Guinter, conto díptico. É a parceria da Editora Reformatório com o podcast Rabiscos, lembrando que toda última segunda do mês nós temos um encontro com o autor do conto, aí a gente sempre tenta valorizar a literatura contemporânea. É isso, mais algum recadinho? É isso, não estou esquecendo de nada? Não. Então tá bom. Lua, quem está na nossa sala de estar hoje, faça as honras, apresente o nosso convidado. Olha, hoje a gente está recebendo um poeta, João Nunes Júnior, que além de poeta é roteirista, advogado, participou nos últimos anos da equipe de organização da Festipoa. É Poá ou Poá? Festipoa Literária. Festa Literária de Porto Alegre. Ele é nascido em São Gabriel, de onde ele fala hoje, Rio Grande do Sul. Em maio de 87, hoje mora entre São Paulo e Porto Alegre. Publicou em 2019 seu primeiro livro de poemas, A Parte Viva da Noite, pela editora de Adorim. Tem poemas publicados em algumas revistas literárias do país e prepara o seu segundo livro de poemas. E está se aventurando aí no romance, na realização de um romance, né, João? Tentando. Hoje eu fiquei muito ansiosa por esse segundo livro, adorei ler, estava aqui devorando os seus textos aqui, os que tinham no link aqui no Instagram, na própria página. Fiquei muito encantada, parabéns, incrível. Que bom, que alegria ouvir isso. Seja bem-vindo, João. Eu agradeço muito, Tadeu, Lua, pelo convite. Eu sou um ouvinte, né? Desde a época da Jéssica aqui. Querida Jéssica, um beijo. Jéssica maravilhosa, beijo, Jéssica. E para mim foi um prazer enorme o convite, porque o podcast foi uma companhia importante para mim em momentos difíceis que a gente tem passado, né? E aí eu converso muito com vocês não me ouvem, porque eu vou falando sozinho. Então é um prazer enorme estar aqui agora com vocês
principalmente para falar de poesia, né? Finalmente, você aqui, João. A gente já está ensaiando essa vinda sua, né? Está ensaiando. E eu achei legal porque a gente fez um amigo, o Jefferson Tenório, a gente fica... Querido Jefferson também. Quero ele aqui, hein? Faz a ponte aí pra gente. Bora, vamos resolver. Ele vai estar na minha casa, lá em São Paulo, agora no início de maio. A gente pode resolver. Olha só, fala com ele lá. Aí a gente tava conversando e disse, não, mas meu sonho é ser aquela pessoa que vive entre Nova York e São Paulo. E que nessa apresentação ficou entre Porto Alegre e São Paulo. É verdade. E sendo que a gente está conversando, eu não estou nem em Porto Alegre nem em São Paulo. Né? Você está em São Gabriel. Mais no interior do Rio Grande do Sul. Está perto do Uruguai, é isso, né? Perto do Uruguai, perto da fronteira com o Uruguai. E é muito legal quando tu me falou hoje da ideia de falar sobre poesia hoje nessa conversa, porque nessa rotina de não ter bem um lugar onde eu fico sempre, quando eu mudei do apartamento de Porto Alegre para São Paulo, eu não consegui levar todos os meus livros. Então, alguns vieram para cá, para casa da minha mãe, no Rio Grande do Sul. E, coincidentemente, no domingo, eu peguei um livro do Ferreira Goulart em que ele fica falando e discorrendo sobre a poesia, sobre o ofício do poeta hoje, Olha só. a importância do poeta hoje, sobre a importância do poeta trabalhar uma forma inovadora, estética, interessante, mas não perder o conteúdo da poesia. Então, achei assim que veio muito os astros. É um bom encontro, né? O Ferreira Goulart, ele sempre um bom observador, né? De mundo, né? Eu gosto muito dele, aliás. E eu acho isso, João, que você falou, né? Esse bom encontro da poesia, justamente porque é um lugar que está muito tumultuado, né? A poesia tem estado tumultuada. Hoje eu vi uma matéria recente falando sobre o desinteresse dos jovens pela leitura. E claro que eu não quero pousar aqui como tiozão, né? Longe disso, mas a poesia, ela pode ser vista também como uma solução, muitas vezes, de acalento, de afago. A gente fala de poesia aqui porque falar de literatura contemporânea e não falar de poesia é um erro, né? Eu tenho alguns amigos que são ligados a muita literatura clássica e quando começa a conhecer os poetas contemporâneos se surpreende. A Lua mesmo que ama a poesia contemporânea e ela estava lendo aqui seus textos enquanto eu estava preparando o roteiro, ela falou, nossa, ele escreve muito do jeito que eu gosto de ler, né? E por que a gente não está com o livro dele aqui, né? Ela falou isso. Realmente falei. E eu acho que essa sensação de experimentar a poesia e ter um acalento nessa turbulência toda é muito bom, né? E fazendo essa introdução, queria saber de você onde que nasceu o poeta, João? O poeta nasceu sobretudo de uma cura de algumas coisas. Por exemplo, eu estava lembrando hoje da minha relação com a leitura. Eu sou um leitor tardio, assim, me julgo um leitor tardio, e eu era uma pessoa que, por causa da dinâmica da escola, eu tinha verdadeiro pânico de livro, porque me mandavam fazer aquelas fichas de leitura quando eu era novo, eu não sabia resumir um livro. E tinha essa tarefa, eu entrava assim, em semi-pânico, eu ficava transcrevendo parte dos livros, e a minha nota era sempre péssima. Eu fui me reconciliar com a língua portuguesa e com a língua pela 7ª série, assim, do ensino fundamental, que daí eu tive um professor de português que me incentivou, assim, a me interessar pela língua. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, na minha história, assim, como poeta, essa paixão pela linguagem. Eu comecei a estudar a língua portuguesa e comecei a querer tensionar a linguagem. E aí, nessa tensão da linguagem, eu comecei a pensar, bom, como que eu posso trabalhar isso para falar as coisas que eu quero dizer de uma forma interessante? Claro que isso tudo é a parte mais romantizada da coisa, né? Eu escrevi poesia com 17 anos, assim. O primeiro poema foi com 17 anos, por amor, assim, porque eu me apaixonei por uma poeta. E aí eu queria, de alguma forma, me aproximar dela. Eu comecei a experimentar, a fazer. E aí comecei a racionalizar também esse processo, tentar entender. Se aproximou dela, não? Sim, a gente namorou por um tempo. Funcionou, então. Mas foi isso.
E aí eu comecei a desenvolver a escrita, assim. Comecei a entender a escrita como uma parte bem fundamental da minha vida. Porque eu, como Tadeu, sou da área jurídica, né? Pensei a minha vida e projetei a minha vida para seguir aquele roteiro que instalam na cabeça da gente quando a gente é pequeno. A gente tem que estudar e fazer uma universidade, ter uma profissão e uma carreira. Só que em dada altura eu percebi que isso não era o que me resolvia a questão de viver, assim, da existência, de pacificar. E a poesia até hoje, quando eu me vejo assim perdidaço assim com as coisas da vida, ela acaba sendo um processo em que eu trabalho horas e horas num poema. Hoje eu acordei 6 da manhã, eu trabalhei das 6 até as 10 da manhã num poema. Só que para mim isso passa tão rápido, isso é tão prazeroso, mesmo que o tema do poema não seja tão prazeroso. E, enfim, virou uma parte da vida assim que me é indispensável. E quando tu estava falando assim da proximidade do público leitor, eu não tenho dúvidas que a poesia é uma porta bem interessante. E a poesia contemporânea também. E a poesia publicada nas redes sociais também. Porque as redes sociais acabam, de alguma forma, aproximando, né, o leitor e proporcionando que as pessoas tenham acesso a isso, que é o poema. Eu me identifiquei quando você disse de ser um leitor tardio, né? Porque eu comecei também a me aproximar da literatura, assim, próxima dos 29 anos. É engraçado você falar sobre a sua paixão por uma poeta e isso te impulsionar a escrever, né? Eu não vim aqui para falar de mim, mas só para a gente fazer um bate-bola. Eu percebi, assim, que eu tinha muitos amores platônicos por poetas. E aí eu percebi que, na realidade, o meu amor era poesia, e eu transferia para a figura do poeta. Isso acontece muito, né? Mas, enfim, voltando para o início da conversa, que você falou do Goulart, sobre o ofício do poeta, que você estava lendo, e para você, qual é o ofício do poeta? Eu acho que o ofício do poeta é promover uma reconciliação. Eu acho que se eu fosse fazer uma definição formal da poesia, definiria como um momento de tensão da linguagem. Mas se eu for fazer uma definição sentimental da poesia, para mim, a poesia é uma reconciliação. Reconciliação com várias portas que a gente vai deixando abertas na vida e a gente precisa voltar para espiar e ver aquelas pessoas que a gente era e deixou de ser, ou aquelas pessoas que a gente queria ser e acabou se perdendo no meio do caminho. Eu acho que o ofício do poeta é esse, é reconciliar. Inclusive, hoje eu estava escrevendo esse poema e pensei, vou dar o título desse poema de Enquanto Isso, porque eu fico enumerando várias questões nesse poema de problemas contemporâneos, assim, do que a vida é hoje em dia. E aí, em algumas passagens, diz, não, mas enquanto isso, existe a poesia, enquanto isso existe a beleza de uma coisa banal, né? E a vida é isso, a vida é banal, ela não é sublime. É interessante você trazer isso, porque a poesia é o conflito, é o desassossego e é a própria reconciliação, né? Eu acho que sim. É uma dialética completa, né? Isso, exatamente. É uma grande dialética. Essa é a palavra, dialética. Não, ficou mais bonita a forma que você colocou. Ficou mais poética, né? Ficou mais poética. É isso que importa. A gente tem o árduo caminho de fugir do juridiquês também na poesia, né, João? Pelo amor de Deus. Às vezes eu escrevo alguma peça no escritório, o pessoal que trabalha comigo fala, não, isso aqui ficou muito poético. Eles falam assim, não, deixa o Tadeu fazer essa peça aqui, que essa peça aqui precisa ser mais emotiva. Precisa ser mais apaixonada. Tem um apelo, né, mais emocional. Mas eu acho que a poesia também seria muito importante nesse meio jurídico, se ela fosse um pouco mais explorada. Eu acho também. No nosso cotidiano, né, da advocacia, a gente vê uma tendência cada vez mais para o saber prático, né?
saber prático de como se resolvem as coisas, enquanto a grande maioria, talvez todos os processos judiciais sejam e demandem uma sensibilidade importante de todas as partes envolvidas, né? Eu falo que se os juízes e os promotores eles dessem mais poesias, as decisões seriam melhores, eu acho. Sem dúvida, Seguramente. porque não é só a aplicação de um saber prático, mas tem um saber sentimental também. E quando a gente entra na faculdade, eles falam assim, não, você gosta de ler, vai fazer direito, que direito tem que ler muito. Mas é uma leitura que não é tão legal assim. A gente lê porque a gente precisa estudar, se atualizar, mas não é uma literatura desse jeito. Claro que a filosofia do direito, sim, né? A filosofia do direito é muito interessante. Eu sou apaixonado também. Eu gosto desses primeiros anos do jurídico, quando você entra na faculdade, que você não vê processo, você vê filosofia pura, assim. Eu acho isso legal também. Sabe que eu fiz mestrado em filosofia, né? Ah, você fez mestrado em filosofia? Eu fiz mestrado em Coimbra. Olha que legal. Em filosofia. Em filosofia do direito. Eu estudei filosofia no curso como extensão, fiz 2 anos também. Foi uma grande paixão mesmo, assim. Ô, João, você tem uma paixão também por fotografias, né, por imagens. A Lua falou que mexeu dentro dela quando ela estava vendo o seu tom nostálgico, saudosista, assim, de ver as coisas. Tanto quando a gente vê as fotos, quanto vê também os seus textos. Qual que é a sua relação com nostalgia? Eu acho que... Olha a minha definição de poesia, né? Minha definição sentimental de poesia foi uma reconciliação, né? E eu acho que a nostalgia também está nessa mesma batida, assim. Eu gosto de ver os fatos acontecidos e de recolher deles, assim, sentimentos antigos. Mas não reaproveitar sentimentos, mas, assim, celebrar a vida das coisas que já não existem mais, que não acontecem mais. E eu tenho tentado cada vez mais, assim, transportar para a poesia essa nostalgia, para minha produção poética. E não só uma nostalgia de coisas que eu vivi, mas de histórias que eu vou tomando conhecimento a partir das conversas que eu tenho com os meus familiares, porque eu comecei a cavocar um pouco na história da minha família e perceber o manancial de histórias que desaguam em mim hoje. E aí eu começo a minha produção desse novo livro é basicamente isso, esse investigar essas histórias para tentar colocar elas atualizar elas ou homenagear elas. Então eu acho que eu tenho realmente um olho bem esquecido no passado, assim, mesmo que eu olhe de hoje, eu acho que o passado ele está sempre buzinando no meu ouvido. E você sempre se olha como um menino do interior? Não. Eu acho que o processo é mais o menino ou o cara que vive numa cidade como São Paulo hoje e que tem sempre uma necessidade de conversar com a pessoa de 14 anos ou 13 anos que saiu um dia do interior do Rio Grande do Sul com uma ideia do que era o mundo, chegou no mundo real e viu que o mundo real não tinha nada a ver com aquela ideia, com aquele projeto, e é como se a gente sempre tivesse algumas contas a acertar, algum diálogo, ele para me dizer algumas coisas e eu para dizer para ele outras coisas. O que você mudaria? Eu acho que eu não mudaria muita coisa, não. Eu acho que a vida ela está acontecendo de um jeito que ela me dá satisfação de estar nela, de estar nessa experiência. A gente acabou de ter um gato. A gente tem uma participação especial do gato do João, que, aliás, é Instagramer o gato dele. E se porventura a gente tiver participação aqui da Adília. A Adília tá quieta hoje, né? Gente, a Adília tá super colaborando. Eu nem sei onde ela tá. A Adília, ela tá chatíssima essas noites. Agora não, por alguma razão. Ela tá dormindo. Ela tá curtindo aqui a nossa conversa. Ela tá curtindo o papo literário. É, porque é o nome, né, Adília? Exatamente. É o nome. Mas é isso,
eu achei uma leitura bem interessante, essa, de perceber também nas fotografias essa nostalgia. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. A Lua falou isso. Ainda dentro do menino do interior e, enfim, não sei por que eu estou fazendo essa pergunta, mas aqui no desenrolar, e sobre ainda reconciliação, você acha que em algum momento você precisa fazer uma reconciliação com esse menino do interior? A impressão que eu tive de alguma forma aqui na conversa Eu vou servir mais uma dose aqui. Quase uma terapia. é que de alguma forma, não sei, me parece que você quer escapar um pouco desse menino do interior aí, ou não? Olha, observação, né? Eu acho que eu quero escapar bem mais de um empedramento do olhar do que desse menino do interior. Eu acho que o meu maior medo, assim, é endurecer de tal modo que eu não tenha a esperança que eu nutria quando muito novo das coisas bonitas, das coisas que eu achava bonitas, das coisas banais que eu achava bonitas. Então, eu acho que essa reconciliação é mais um pedido de desculpas do cara que está numa vida prática com uma pessoa que era idealista. Uhum. Acho que eu passei bastante por esse processo de tentar fugir dessa idealização, desse sonho. E agora a reconciliação é o oposto disso. Quer dizer, não, peraí, a vida é legal. Não, peraí, a gente tem causas gravíssimas para resolver, mas a gente está vivo. Às vezes um pouco mais dolorido, né? Nem sempre com muitos acalentos. Ô Lu, você podia ler uma poesia do João pra gente? Eu vou ler sim. Vou ler uma aqui, Essências e Circunstância. Cartas são coreografias, cápsulas antigas de um veneno doce, um xarope a entupir de açúcar, o vazio dos dentes antes da fome. Se a solidão vencer, quero que queimem todos os poemas de amor. A fumaça pelo instante em que soar valerá nesta sala mais do que o ouro. O dólar a quase 6 e nós aqui lidando com as estrelas, enquanto o suor retorna para as cavernas do amor. O amor urina sobre a pólvora. Não há mobília que sustente este apartamento enquanto não chegas. Não há luz que dê conta desta sala enquanto tua nudez não desabotoa a blusa azulada de saudade. Uau! Posso ouvir o aplauso. Como fica bonito com ela lendo, né? Fica muito mais bonito, né? Sempre que eu vou escolher poesia, eu falo, não vou nem usar ler. É você que vai ler. Não tem, não tem essa opção de eu ler a poesia. Não, e assim, a gente estava falando também do ofício do poeta, né? E eu acho que é interessante desses poemas que eu posto no Instagram, compartilhar com vocês uma história que eu achei assim sensacional nesse ano. Aconteceu agora no Carnaval, domingo de Carnaval. O meu pai, que morava nessa casa aqui onde eu estou no momento, ele faleceu no domingo de Carnaval. Agora? Todos os domingos de Carnaval eles são sempre sentimentais para mim, assim. Esse ano fez 8 anos da morte dele. Eu estava em São Paulo, no apartamento. Acordei com uma música na cabeça. E é uma música que meu pai, quando ele estava já nos dias finais da vida dele, já sem consciência, ele não falava, não conversava mais. Ele tinha flashes de lembrança de coisas que a gente não tem muita precisão do que era, mas ele cantarolava um samba, que é barracão pendurado no morro e trazendo seu... E a gente nunca, com ele consciente, soube o motivo pelo qual ele cantarolava esse samba. Mas ele estava lá cantando. E aí, eu acordei nesse domingo último
com essa música na cabeça, não, vou escrever um poema. Daí escrevi um poema, gravei, coloquei no Instagram e fui pro cinema. Fui pro cinema assistir o último filme do Paul Thomas Anderson. Uhum. Distraí no cinema, saí de lá com outra energia, assim, o pessoal lá improvisando um carnaval nas ruas de São Paulo, voltei para apartamento, perto das 6 da tarde já. Um amigo mandou no Instagram, tem um samba rolando, lugar X. Sei, um samba? Tô aqui, o que eu vou fazer? Vou nesse samba. Peguei o Uber, fui pro lugar, cheguei no lugar, tinha uma fila enorme. Passou a fila, chegou a minha vez, eu piso dentro do lugar, imagina o que tocou? Tá brincando. Barracão pendurado no morro. Que De que incrível. outra forma eu vou explorar essa história e tudo isso, se não com a poesia? Sem dúvida. Porque é um acontecimento. Esses acontecimentos aqui são a poesia. É interessante que eu ia justamente te fazer uma pergunta, querendo saber quando que há poesia no seu cotidiano, quando a poesia não está sendo um ofício, entre aspas, né? Porque não necessariamente a poesia é um ofício, mas quando você não está produzindo poesia, escrevendo, ou se não se alimentando dela na literatura, enfim, né? Mas no seu cotidiano, no seu dia a dia mesmo, né? Em que momento você encontra essa poesia e você vem com essa história? Mas, assim, além disso, quando que o João encontra a poesia nesse momento tão caótico que a gente está vivendo em todos os sentidos, tentando sair de numa pandemia e num momento, né, que a nossa liderança, né, política aí, né, tá trazendo tantos conflitos nesse meio, principalmente na cultura, enfim. Como é que você encontra a poesia aí? Eu acho uma pergunta interessante porque eu acho que também esse os ofícios do poeta, né? É destacar esses instantes poéticos que acontecem. Eu estava vindo para cá de carro e a gente sai da cidade. Para chegar aqui é só horizonte. É só horizonte. É só horizonte. E eu olhando aquilo tudo, um monte de azul, sem nada, uma vaquinha. Daí horizonte, 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 uma vaquinha. Aí me veio na cabeça um verso. Aí eu anotei aquele verso. Depois fui olhar. O que tem a ver com horizonte? Tem nada a ver com horizonte. Eu acho que é isso. Eu acho que a poesia, um instante poético na vida da gente, não nos cobra nenhuma lógica. Nenhuma explicação. A gente só está atento à banalidade da vida. E isso eu acho interessante, porque a poesia, ao longo da sua história, ela já serviu a reis, né? Já serviu para narrar histórias, já serviu para uma aristocracia. Só que a nossa poesia, o nosso ofício poético hoje, me parece impossível de se distinguir da realidade cotidiana e banal, da vida diária, da vida de atravessar a rua, de ir na padaria, nesse mesmo poema do meu pai, eu estava ali escrevendo esse poema na padaria, na esquina da minha casa. Entrou um monte de jovens às 9 da manhã com essas latinhas de cerveja. Um pegou e estendeu para mim a latinha, toma. E eu peguei e olhei assim. E aí no poema eu digo, eu não vou contar para ele o que acontece aqui dentro. Eu vou sorrir com ele. Sabe? Eu acho que é isso. Você consegue ler essa poesia pra gente, João? Consigo. Então, Por favor. Nos deu prazer. O segundo poema do meu pai morreu num domingo de carnaval. Desde então eu abro a alegria, como quando pequeno abria os carrinhos de fricção. A dor humana, contudo, não tem peça alguma.
Acordo sempre com o gosto na boca dos beijos que envelhecem sem utilidade, dos gestos pedindo-me que eu atravesse os estados até o túmulo para pendurar flores, purpurinas, lantejoulas, porque só eu sigo fantasiado para a vida privatizada, a alegria comercializada. Estou a postos na padaria, pronto para chorar quando um grupo muito alegre de jovens, bêbados coloridos, pedem uma cerveja às 9 da manhã. Me olham com um olhar doce. O rapaz sorri para mim. Não conto a eles o peso que rompe dos dedos o segredo. Minhas lágrimas voltam para os fogões, mexem a panela de ferro. Vejo-me criança me espantar com o tamanho das serpentinas voando pelo céu do Clube Caixeiral, em São Gabriel, e tudo o que desejo é que alguém me pegue pela mão, me leve de volta para casa. Meu pai já não tinha consciência útil, vivia guerras, chamava por nomes, conversava com antigos amigos que haviam chegado antes dele à morte. Seus sussurros se confundiam até os gemidos. O remédio atravessava o corpo e a dor de certo cedia. Meu pai cantarolava um samba. Vai, barracão, pendurado no morro. Nunca antes disso tínhamos ouvido cantar este samba. Barracão de zinco, a cidade a teus pés. Vai, barracão, tua voz eu escuto, não te esqueço um minuto, porque sei que tu é. Deixo finalmente adormecerem os porquês. Penso nele, numa cadeira de praia, na parte alta do Morro do Tempo, a olhar o horizonte, na espera de uma notícia feliz. Uau! Maravilhoso, lindo. Coisa Deu linda, até um João. arrepio de ler aqui nessa casa, né? Onde ele mora. Nossa, Homenagem. Primeira vez que eu coisa leio ele linda. aqui. eu fechei os olhos Obrigada aqui e por consegui isso. sentir É. tudo. Fiquei muito emocionada. Muito obrigada. Ô, João, para onde que você vai quando você tá acuado? Cara, hoje em dia, eu pego o metrô, desço na estação Vila Madalena, caminho meia quadra, chego na ria, me sento lá e só espero quem vai chegar lá para me dizer assim: relaxa, calma. Tem o amanhã ainda. Hoje tá ruim, mas amanhã chega. Mas é isso, eu procuro refúgio. Cara, eu me acho assim uma pessoa tão sortuda com relação às amizades que eu tenho. Tu ter o prazer e a honra de conviver com Marcelino Freire, de poder assim, ouvir conselhos do Marcelino. Tem várias vezes assim que ele olha para mim e diz assim: João, cuide melhor dos seus afetos. Okay. Eu acho que é isso. Eu corro pro colo de alguém, assim, no colo de algum amigo, colo de um colo. Sabe que o Rabiscos é uma extensão da RIA, né? A gente Cara, fez até eu deixo aqui o convite para todo mundo, quando estiver em São Paulo, chega lá na RIA, porque é um espaço que acolhe todo mundo, assim, aquelas mesas gigantes, todo mundo querendo. As pessoas se importam com as coisas que tu tem. A gente teve aqui com a Morgana, com o Paulo Scott, com o Ian. Fizemos um episódio especialíssimo sobre Mercedes São Pedro, né? A antiga do Marquinho. Foi incrível. O Joca Terron participou, o Chico Sá, André Del Fuego. Quem quiser ouvir, inclusive, tá lindo esse episódio. E eu gosto muito de saber que em algum lugar do país as pessoas estão se encontrando dessa forma, sabe? E esse negócio do aquado, do acolhimento, eu acho muito. Porque teve vezes, eu passei agora recentemente por uma questão profissional que estava me tomando muita energia, assim, e lidando com vários medos, né, várias inseguranças, assim, de ser um advogado, de ser um advogado que está levando uma vida pouco convencional para advogado, que eu não tenho mais um escritório físico, eu mudei de cidade, eu atendo meus clientes online,
E aí um problema grande. E eu lembro que cheguei na ria algumas vezes e a Morgana segurava meu braço assim, e cantava, João, tá tudo bem? E eu nunca fui uma pessoa com facilidade para dizer assim, não, não tá bem. Não, eu sempre fui muito contido, muito na minha. Só que de uma pessoa olhar, perguntar para ti algo, já te dá já te tira assim o piano um pouco das costas. E é isso. É as amizades, né? João, você falou sobre os afetos, sobre o Marcelino falar para você cuidar dos seus afetos, né? Dentro da poesia, a gente pode trabalhar com qualquer tema, com qualquer possibilidade. Manuel de Barros, inclusive, falava que tudo é matéria para poesia. Se você fosse escolher uma palavra ou um tema que mais te afeta dentro da poesia, você conseguiria destacar uma? É a morte, sem dúvida. É a morte. Essa constante negação da morte. Essa cotidiana negação da morte. É a morte como não uma oposição da vida, mas como um holofote da vida. Eu acho que é o principal tema do meu primeiro livro, desse livro que está agora para ser finalizado, dos poemas que eu trabalho. Você tem uma relação bonita com o mar também, dá para sentir isso em você, né? Sim, e eu até andei pensando, refletindo muito sobre isso. Eu fui estudar um pouco também, porque que a gente... A arte como um todo, né? Eu vi muito o movimento do mar, o som do mar. E aí fui tentar pesquisar na história do mar. Na história do mar não, mas a história da vida humana, né? E da vida, né, no planeta, né? Que deriva muito do mar. Porque o mar criou defesas contra os raios solares e propiciou que a vida se desenvolvesse. Então eu acho que instintivamente a gente tem esse acolhimento do mar como um ventre, um primeiro grande ventre, né, da vida. Eu me identifico com você nisso porque somos advogados, somos poetas e eu tenho essa ligação com as águas em geral, assim, tenho tatuado um peixe, tenho tatuado um canoeiro, tem um romance que fala sobre o mar que não foi publicado. E eu tenho esse apreço, assim, eu acho que é por isso que a nossa poesia também bate um pouco, assim, eu me sinto muito abraçado por você. E vendo você falar, a gente se sente também acolhido e afetivamente acolhido, porque poetas como você, João, com a sua visão, com o seu talento, fazem a gente ter esperança. Eu falo isso com muita tranquilidade, com muita serenidade, mas a poesia, quando encontra poetas de verdade, ela faz com que o nosso caminho seja iluminado. Parece que daqui em diante as coisas são possíveis de dar certo, assim, é uma sensação que eu tenho falando contigo, nós estamos numa noite de terça-feira, gravando, 9h20 da noite, né, não sei o horário que as pessoas ouvem, mas pelos analíticos as pessoas ouvem a gente de manhã, na hora do almoço e de madrugada. E eu gosto de saber disso. Nós temos públicos variadíssimos de todos os lugares e por alguma razão nós temos... A gente tava vendo, né, os últimos dias agora foram mais de 1.500 downloads nos Estados Unidos, ou seja, tem brasileiros ouvindo a gente por alguma razão. Por alguma razão tem pessoas lá que estão ouvindo sobre literatura e isso faz com que a gente reverbere. E quando a poesia consegue reverberar, a vida faz mais sentido também, porque não só de friezas ou de simples existência entre trabalhar e conseguir um alimento, trabalhar e conseguir pagar os boletos, né? A gente consegue estar nesse limiar que faz com que o além, estar além, faça algum sentido, assim, né? Eu queria pedir para você ler mais uma poesia pra gente. Você separou mais? Separou, né? Separei. Eu separei duas aqui mais curtinhas. Eu vou ler. Efêmeros. Sumiremos quando a noite fechar os olhos. Esse é do livro, da parte viva da noite. Adoro. E rotina. Amanhece. Visto-me, saio à rua, dou de comer ao meu destino.
Lindo. Como é a sua concisão? Você gosta de poesias curtas também, né? Gosto. Vou emendar uma leitura, posso? Opa, a Maravilha, casa é sua. por favor. Se eu achar aqui. Eu gosto de vir para cá porque, além de achar esses livros teóricos, eu também acho o meu livro, porque eu não tenho mais. O último que eu tinha também, de eu nunca tenho presente. os livros também, eu sempre dou. E o último que eu dei era uma revisão para reimpressão. E eu disse, não, eu quero assim mesmo. Quero assim, vai. Esse chama Moradia. Um poeta tem intimidades com a loucura. Riem dele quando fala. Um par de olhos é terreno suficiente para se fazer uma casa. Poetas fazem casa sobre o nada. Cochicham. Nisto estão certos. Uma vez um deles me confessou. Amo-a, porque nela os meus sorrisos se acomodam. Concluí. Felicidade é quando os sorrisos têm onde morar. Uau, coisa linda, hein? A gente está caminhando para a reta final, infelizmente, mas antes nós temos um quadro muito bem desempenhado pela Lua, que chama Riscos e Rabiscos. Vamos para a vinheta. A gente não ouve a vinheta, então, para o pessoal de casa saber, é estranhíssimo. A gente chama a vinheta e a gente fica tipo... Assim, né? Assim, porque a vinheta ela vai só na edição depois. De onde ela vai sair? Para quem tá em casa, acha que a gente tá ouvindo, mas a gente não tá. É só um lembrete para vocês saberem. João, riscos e rabiscos, bate bola, a Lua vai falar uma palavra e você vai falar uma palavra de volta. Eita. Vamos lá. Saudade. Pai. Utopia. Paz. Mar. Ventre. Lar. Mãe. Família. Hoje. Poesia. Amanhã. Política. Luta. Amor. Tudo. Não foi dolorido. João, quando que sua mãe é viva ainda, né? Você tem... Sim, está aqui. Quando... Assistindo série na sala. Ah, ótimo. Quando que você é o João poeta para sua mãe e quando você é o João filho? Sabe que a minha mãe, ela tem ela tem ela ficou muito preocupada, assim, quando eu comecei a escrever poesia, né? Ela soube que eu escrevia poesia porque no imaginário dela, poetas são sempre meio malucos, assim, meio loucos, meio bêbados. Então ela sempre fala, meu filho, poeta é sempre louco, o poeta é meio maluco. Talvez ela tenha razão. Eu disse, mãe, é uma descoberta, então, para ti. Que tristeza. Você falou assim, ora, temos um Sherlock Holmes. Aí ela tem colaborado muito, assim, com o meu ofício poético. Então, acho que ela já confunde um pouco o filho com o poeta, porque eu tenho resgatado muitas histórias do pai dela, do meu avô, que era uma pessoa fantástica, um personagem que vai aparecer muito daqui para frente. Um cidadão que dormia em cemitério, que, assim... Dormir em cemitério? Dormir em cemitério. Você não pode falar assim, um cidadão que dormia em cemitério e mudar de assunto. É que ele tinha mais medo das pessoas vivas do que das pessoas mortas. Aí ele, tipo, ia dormir no cemitério. Ele pegava uma protegido no cemitério. Isso, ele pegava uma garrafa de alguma bebida, possivelmente barata, porque a gente nunca teve lá muita grana, pegava uma vitrola e os discos, ia pro cemitério ouvir música e dormia lá. Caramba, seu avô? Meu avô. Como ele chamava? Que eu já conheci ele sem memória, né? O avô Bento. Bento. Quando eu, assim, entendi por mim, assim, ele morava com a gente. Só que ele não lembrava mais das coisas. Não lembrava mais da vida, assim, como era. Ele tinha flashes de lembrança, porque ele bebeu muito, daí teve uma amnésia alcoólica. Mas ele carregava uns maços de dinheiro no bolso da camisa, assim. Só que eram dinheiros que não valiam mais, tipo, cruzeiro, qualquer coisa. Uhum. O valor. Daí ele me dava as notas.
para eu ir comprar coisas, assim, e ele não tinha um olho, porque ele tomou um tiro. Ele tinha um olho. Caramba, nossa, você não pode falar que seu avô tomou um tiro no olho e mudar de assunto também. Não, mas aí eu peguei essa história das notas e contei que eu ia na venda, no mercadinho perto de casa, e queria comprar com aquelas notas. E aí hoje no poema diz que coisas maravilhosas que eu comprava com aquelas notas e não podia levar, né? Porque, Demais. sabe, meu avô, assim, cara, É matéria de poesia pura. Não, só aí já tem 3 histórias, romances. as histórias dele, da minha mãe, a relação deles próximas, de amizade, e ele sendo uma pessoa totalmente outsider, ao ponto de ele se revoltar com questões cotidianas e ir para frente de uma delegacia e começar a dar tiro. Ele andava com 2 revólveres sempre, sabe? Ele era uma Aí em pessoa São Gabriel mesmo? aqui em São Gabriel. É um terror, né? As pessoas deviam odiar ele, porque na época, mas ele era assim. Então, aí a minha mãe, a gente fica assim, aqui em casa até 2, 3 da manhã, às vezes, com ela contando histórias. E eu fico ali, né? Anotando o que dá, porque eu acho que é isso. É por isso que eu digo dessa reconciliação. É a reconciliação com essas histórias, com as pessoas com os nomes que desaguam na gente, né? Se a gente for parar para pensar, a gente tem quantos bisavós? Quantos a gente sabe o nome? Verdade. A gente sabe o nome. Quantos a gente sabe algo um pouquinho além do nome? Uhum. Verdade. Alguma informação, né? Nada. E a gente ainda nós podemos falar que somos privilegiados, né? Sim. Porque você pega a população negra mesmo, não tem história, né? Né? Tem um momento que não consegue contar mais, né? Antes até da gente, assim. E quando tu falou também ali da poesia ser um acalanto, né? Que a gente não pode ter só essa vida prática. Eu acho que também o nosso papel, né? Nossa missão, um pouco quanto poetas, é fazer com que todas as pessoas possam ter direito a usufruir desse acalanto, né? Porque a gente ainda pode chegar em casa e ler um poema ou se emocionar com algo. Tem muita gente que não tem a mínima capacidade de tempo, de saúde, Verdade. de a oportunidade de experimentar a poesia, né? Então, acho que um compromisso que a gente precisa assumir, que a gente já vem assumindo, eu acho, assim, enquanto uma classe artística um pouco, não dá para falar generalizado assim, porque, né? Mas é isso, né? É de poder proporcionar para um público maior esse grande prazer do poema, né? Acho que Eu fico triste quando eu vejo que uma pessoa não tem acesso a isso, sabe? É uma satisfação tão grande que a literatura proporciona, a poesia proporciona, que quando eu vejo que alguém que não tem isso fala, eu lamento pela pessoa, assim, né? Engraçado isso. Verdade. Até a Lua mesmo falando que ela teve uma experiência literária tardia, né? Aos 29 anos. Apesar dela ser uma menina ainda. Mas eu acompanhei um pouco isso dela, assim, né? Dessa caminhada. E é muito legal quando você vê descobertas incríveis, assim, quando a pessoa lê alguma coisa, a gente também fala, nossa, como que eu não li isso antes? Por que que eu não tive essa experiência Eu antes, fico né? triste, eu fico assim, por que que eu não tive esse contato antes? Tanta coisa perdida, tanto tempo perdido, né? E é bom a gente poder falar disso, porque eu sei que o Rabiscos chega em pessoas também que não já ouvi falar muitas vezes, eu não gosto de ler, mas eu gosto de ouvir o Rabiscos. Em algum momento essa pessoa vai pegar um livro, né? Em algum momento Ela vai se identificar e vai ela vai se buscar. identificar e vai estar em algum canto, assim. Eu acredito muito nisso, assim. e por isso a gente também precisa, eu acho que a gente tem que celebrar muito a oralidade da poesia, Concordo. nada da poesia oral, sabe, dessa poesia que pô, eu acho tão emocionante, assim, mas vou nos slams, cara, e eu choro assim, feito Eu criança, amo isso, não, também. sabe? E eu acho de uma riqueza, assim, tão imprescindível, assim, pro cotidiano, né? É isso. A gente fez o Rabiscos 3 anos. A gente chamou a Mel Duarte, né? A gente fez a gravação no teatro.
Quanta gente veio falar para mim assim, nossa, isso é poesia, então, que legal, tipo, que legal esse tipo, não conhecia esse tipo de poesia. Falei, a poesia é um tipo só, o jeito que ela te toca é diferente, o jeito que ela vai ser expressada é diferente também, né? João, reta final, queria ficar mais tempo, mas... Foi uma delícia, João. E Eu adorei também. sobre o tema que a gente começou, a gente começou falando sobre o ofício do poeta, e depois do seu texto, Moradia, isso, né? Foi o último, Sim. esse texto que você leu por último. Eu pensei muito no ofício do poeta como aquele que edifica, mesmo que trazendo tudo abaixo, mesmo que desconstruindo, mesmo que abalando as estruturas. E eu quero te agradecer aqui junto do Tadeu por você ter sido hoje ter trazido para a gente um lugar, um bom lugar para a gente estar, em um lugar de paz. Eita, que lindo. Eu agradeço muito o convite de vocês, cara. Essa conversa, esse papo, esse olhar amistoso, o pessoal não vê a gente assim aqui se olhando, mas eu acho que dessas experiências via tela de computador, uma das conversas mais efetivas que eu participei aqui. que bom, delícia, que bom. Foi um prazer enorme. Eu quero dedicar esse programa, então, a duas pessoas amadas, que somos amigos em comuns, que é o Marcelino e a Jéssica. Marcelino Freire e Jéssica Balbino, meus queridos amigos, dedico a eles esse programa. E faça, ó, já falei para o Marcelino, venha um dia, passa o fim de semana com a gente aqui em Poços, venha com o Marcelino, vocês ficam aqui em casa, não gastam com hotel, a gente bebe, a gente poetiza e tudo mais. Fechou, e a casa em São Paulo tá aberta também, sobrando lá. Obrigado. Muito obrigada. Vamos fazer essa troca. Nós estivemos em São Paulo recentemente, mas foi muito rapidinho e a gente só conseguiu dar um passeio rápido e já voltamos, mas logo a gente vai com mais tempo. É isso, João, obrigado. Gostou do papo, João? Pô, gostei muito. Obrigado, viu? Foi divertidíssimo e viva a poesia, né? Viva a poesia. Poesia em todos os lugares. Todos os lugares. Pessoal de casa, quinta-feira, Carol Pedrosa com a cabine do filme, falando sobre cinema, série, etc. e etc. Vocês vão estar ouvindo a gente pós-feriado. E então já estamos na labuta normalmente de novo. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite. Já.